Eu ainda me lembro do dia em que meu amigo Luiz foi demitido injustamente da empresa em que trabalhava, em Barueri. Ele era um funcionário dedicado, sempre cumprindo seus prazos e entregando seus projetos com qualidade. Mas, de repente, tudo mudou. A empresa o acusou de não cumprir com os prazos, o que era completamente falso. Eu fiquei chocado com a notícia. Como isso poderia ter acontecido? Luiz sempre foi um profissional competente e responsável. Então, comecei a investigar o que realmente aconteceu. Descobri que a falta de comunicação foi o principal motivo da demissão. A empresa não havia informado Luiz sobre os prazos e expectativas. E ele não havia recebido nenhum aviso prévio sobre a sua performance. Isso me fez questionar como a falta de comunicação pode afetar o ambiente de trabalho. Eu sou um especialista em comunicação e sempre achei que a comunicação eficaz era fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Mas, agora, eu estava vendo que a falta de comunicação podia ter consequências desastrosas. Eu decidi investigar mais a fundo quais são as consequências de uma comunicação ineficaz no local de trabalho, como isso pode afetar a produtividade e a motivação dos funcionários, e o que podemos fazer para evitar que isso aconteça. Eu estava determinado a encontrar respostas para essas perguntas e a descobrir como a comunicação pode ser melhorada em qualquer empresa. O que aconteceu a seguir foi tão estranho. Se você está preso nessa história, eu estou ansioso para compartilhar o que descobri e como isso pode ajudar a melhorar a comunicação em qualquer empresa. Continue lendo para saber mais. Eu estava determinado a descobrir como a falta de comunicação afetava o ambiente de trabalho. Comecei a investigar casos de mal-entendidos e consequências negativas em diferentes setores em diferentes. São Paulo. Encontrei um caso de uma empresa que perdeu um contrato lucrativo devido a uma comunicação inadequada com um cliente em Barueri. Uma fábrica teve que parar a produção por uma semana devido a uma falta de comunicação entre os departamentos, a cada caso que eu analisava. Mas eu me convencia de que a comunicação era a chave para evitar erros e melhorar a produtividade no trabalho. Mas eu precisava de mais informações. Eu comecei a entrevistar especialistas em comunicação e gestão de empresas. Eles me disseram que a falta de comunicação era um problema comum em muitas empresas e que poderia ser evitado com estratégias simples. O que aconteceu a seguir foi tão estranho. Eu descobri que uma das maiores empresas do Brasil havia implementado um programa de comunicação eficaz e havia reduzido significativamente os erros e melhorado a produtividade. Eu sabia que precisava investigar mais sobre isso. A pergunta era como eles conseguiram fazer isso e o que podemos aprender com o exemplo deles. Ato 3. O ponto sem retorno. Eu estava determinado a desvendar os segredos por trás da falta de comunicação no ambiente de trabalho. Minha investigação me levou a uma empresa em São Paulo, onde um caso grave chamou minha atenção. Uma grande fábrica de automóveis havia demitido mais de 500 funcionários sem aviso prévio, alegando que a empresa estava passando por uma crise financeira. No entanto, os funcionários afirmavam que não haviam recebido nenhuma comunicação sobre a situação da empresa e que a demissão foi um choque completo. Eles estavam sem entender o que havia acontecido. Como lidar com a situação? Eu conversei com alguns dos funcionários demitidos e fiquei chocado com as histórias que eu vi. Eles me disseram que a falta de comunicação não era um problema novo na empresa, mas sim uma cultura que havia sido perpetuada por anos. Os funcionários não sabiam o que estava acontecendo. Não sabiam se seus empregos estavam seguros e não sabiam como lidar com a situação. À medida que eu continuava a investigar, eu comecei a perceber que a falta de comunicação não era apenas um problema da empresa, mas sim um problema sistêmico que afetava muitas organizações no Brasil. Eu descobri que a falta de aviso prévio e comunicação clara era um problema comum em muitas empresas, e que isso podia levar a consequências negativas, como demissões em massa, crise financeira e até mesmo fechamento de empresas. O que aconteceu a seguir foi tão estranho.
Eu estava prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo o que eu pensava sobre a comunicação no ambiente de trabalho. Eu estava prestes a descobrir que havia algo mais por trás da falta de comunicação naquela fábrica de automóveis em São Paulo, e agora eu estava mais determinado do que nunca a continuar a investigar e descobrir a verdade. Eu nunca imaginei que a falta de comunicação pudesse levar a consequências tão graves depois de meses investigando. Finalmente descobri a verdade por trás da demissão de mais de 500 funcionários sem aviso prévio na fábrica de automóveis em São Paulo. A falta de aviso prévio e comunicação clara não foi apenas um problema isolado, mas sim um sintoma de uma cultura de silêncio e confusão que permeava toda a empresa, uma cultura que valorizava a redução de custos e o aumento da produtividade acima de tudo. Eu descobri que a direção da empresa estava mais preocupada em cortar custos e aumentar a produtividade do que em investir na comunicação e no bem-estar dos funcionários. Essa postura afetou negativamente a confiança e a motivação dos funcionários. Mas o que aconteceu a seguir foi tão estranho. Eu descobri que a empresa havia contratado uma consultoria especializada em reestruturação de empresas, que recomendou a demissão em massa como uma medida para reduzir custos. No entanto, essa medida acabou por afetar negativamente a produtividade e a moral dos funcionários que permaneceram na empresa. O clímax da história foi quando eu descobri que a empresa poderia ter evitado toda essa crise se tivesse investido em comunicação proativa e aviso prévio. Se os funcionários tivessem sido informados sobre as mudanças e os planos da empresa, eles poderiam ter se adaptado e encontrado soluções para reduzir custos sem precisar ser demitidos. Agora, eu posso dizer que o mistério foi resolvido. A falta de comunicação foi a causa principal da crise na fábrica de automóveis, e enquanto reflexiono sobre essa história, me pergunto o que o futuro reserva para essa empresa e para os funcionários que ainda permanecem lá.